Conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente eram dos vinténs do senhor que eles tiravam com o que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara. Mas, olha só, a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda nas portas das lojas. Mas não cuidemos de máscara. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos sujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com a chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, com um pouco era pegado. Há meio século os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada e nem todos gostam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém da casa que servia de padrinho e mesmo o dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação. Porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deixava correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcassem aluguel. Iam ganhá-lo fora, quintandando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem o levasse, punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa de gratificar-se-á generosamente ou receberá boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado de uma vinheta a figura do preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o vigor da lei contra quem o acoltasse. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a prosperidade, trazia esta ou outra nobreza implícita nas ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso ou alguma vez o gosto de servir também, havia que por outra via dava um impulso ao homem que sentia-se bastante rijo para pôr ordem à desordem. E aí Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício, carecia de estabilidade. É o que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim, talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos feria-o na corda do orgulho. E ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade.
fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados de lado pouco tempo depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porém, porque morava com um primo, entalhador de ofício, depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que, aliás, já tomava algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofá e relevos comuns para as cadeiras. Queria terem que trabalhar quando casasse. E o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cosia com ela. Não cosia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar tempo, não tinham outro empenho. Passava as tardes, olhavam muito para ela para eles, até que a noite se a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles se deixava ficar muito, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar, naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço. A ver se o peixe pegava, mas o peixe passava longe. Algum que parasse, era só para andar a roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir a outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Candinho Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Porém, pois ainda bem, replicava a noiva. Ao menos não caso com defunto. Não defunto, não, mas é que não diziam que era. A tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles foram se abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse a agravar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia sobrinha. Nossa Senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito a advertência ou a ameaça quando ele foi pedir a mão da moça, mas também ela era amiga de patuscadas e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria de propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados: Clara, Neves, Cândido. Não davam que comer, mas davam que rir. E o riso dirigiria-se sem esforço. Ela cozia agora mais. Ele saía a empreitadas de uma coisa ou outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriram mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea, era fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Deus nos há de ajudar, titia, insistia a futura mãe. A notícia correu à vizinhança, não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas, a porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade.
Vocês verão a triste vida, suspirava ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem e acham que sempre alguma coisa certa há de comer, ainda que pouco. Certa como? Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o tempo? Cândido Neves logo soube daquela advertência e foi ter com a tia, não áspero, mas muito menos manso do que de costume, e lhe perguntou se algum dia deixara de comer. A senhora ainda não jejuou senão pela Semana Santa, e isso mesmo quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem sei, mas somos 3. Seremos 4. Não é a mesma coisa. Que quer então que eu faça, além do que faço? Alguma coisa certa. Veja o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou sábado. Todos têm emprego certo. Não fique zangado. Não digo que você seja vadio, mas a ocupação é que escolheu é vaga. Você passa a semana sem vintém. Sim, mas lá vem uma noite em que compensa tudo até de sobra. Deus não me abandona, e preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste, muitos entregam-se logo. Tinha glória nisso. Falava da esperança como um capital seguro. Daí a pouco ria, e fazia rir a tia, que naturalmente era alegre, e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador. Como abrir a mão de muitos outros, melhores ou piores, pegar escravo fugido trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado, só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória, fixado os sinais e o costume de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando com coisas remotas, via passar um escravo como os outros e descobria logo que ia fugido. Quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo, espreitava, lugar azado, e de um salto tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue, as unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia, os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham mais já como antes meter-se nas mãos do Cândido Neves. Havia novas mãos e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si uma corda e foi aos jornais, copiou os anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa do marido, tanta era a necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém. Jantava e saía outra vez, à cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar um escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez, capturou um preto livre. Desfez-se em desculpas, mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. É o que faltava, exclamou a tia Mônica ao vê-la entrar e depois de ouvir narrar o equívoco com suas consequências. Deixe-se disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa, não pela razão do conselho, mas pelo simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava à mão um negócio que aprendesse depressa.
Natureza ia andando, feto ia crescendo, até fez-se pesado a mãe. Antes de nascer, chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos, não podiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, bradou o Candinho, recusando um conselho que custava escrever, quanto mais ao pai ouvi-lo. Isso nunca! Foi na última semana, no derradeiro mês em que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a 2 jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Enjeitar o quê? Enjeitar como? Candinha arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa de jantar. A mesa, que era velha, desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Replicou a tia. Por mal ou por bem, seja o que for. Digo o que é melhor para vocês. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois há o tempo, mais tarde, quando o senhor tiver a vida segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este ou maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada, pois então a roda é alguma praia ou monturo. Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer, se viver a míngua, enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi se meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se prefere. Clara estendeu a mão ao marido. Como amparar-lhe o ânimo? Cândido Neves fez uma careta, chamou a tia de maluca em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia a porta. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel que vinha em pessoa a ameaçar o inquilino. O inquilino, quis que ele entrasse. Não é preciso. Faça favor. O credor entrou e recusou sentar-se. Olhou, deitou os olhos na mobília para ver se daria algo à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário, mas a palavra supria o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua! Repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Candinho saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como nem onde, mas contava. Demais, recorreu aos anúncios, achou vários, alguns já velhos, mas não em vão os buscava desde muito, gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias não achou recursos, lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achava casa, nem contava com pessoa que lhe emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos debaixo da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Ainda teve a arte maior de não dizer nada aos 2, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro de irregular de obter o dinheiro. Emendar a vida, em suma. Ouvia as queixas de Clara sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa,
Faluzia espantar com a notícia do obséquio e iriam dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu. Postos para fora da casa, passaram a aposento de favor. E 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme. E a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança a roda. Se você não quer levar, deixe comigo. Eu vou à Rua dos Barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente esse sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda no dia seguinte, na noite seguinte. Naquela reviu todas as suas notas de escravo fugido. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia a 100 mil réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, à vista da nova quantia, a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro, Saiu de manhã a ver e indagar pela rua. E foi lá no Largo da Carioca. Rua do Pato, da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga 3 dias antes à pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar como dono da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros surgidos de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhe havia emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já um menino a ser levado para a roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que a tia Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria a maior miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou o dele e saiu na direção da Rua dos Barbonos. Rua dos Barbonos hoje, fazendo um parêntese aqui, é lá aquela rua do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aquela que vai até ali próximo da Igreja de São José, ali na Cinelândia. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele, é certo. Não menos certo é que o agasalhou bastante o menino, O que o beijava, que lhe cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo o mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela rua à Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo dobrar à direita na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos, enorme. Descendo a rua, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação que referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria buscá-la, sem falta. Mas... Cândido Neves não deu tempo para dizer nada, saiu rápido, atravessou a rua até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarme. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela.
Era a mulata Fujona. Arminda! Bradou. Conforme nomeava o anúncio, Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas ela mesma entendeu que logo ninguém viria libertá-la. Do contrário até, pediu então que soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Serei sua escrava, vou servi-lo o tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demora, siga. Houve aqui uma luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoites, coisa que no estado em que ela estava seria pior que dissentir. Com certeza ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e depois surgir? Perguntou Cândido. Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficava na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela Rua dos Ourives em direção da alfândega onde residia o senhor. Na esquininha ali, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar da casa ser próxima, gastar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor, anda, entra! Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia para a escrava que entrasse. No chão onde jazia, levada pelo medo e a dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida nesse mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à Rua da Ajuda, e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis enganá-lo, felizmente. O farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegava a escrava Fujona de há pouco tempo. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para casa de empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida da explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. E aí esse foi o conto Machado de Assis aqui, Pai contra Mãe. É interessante que você acaba se compadecendo da situação do Cândido e do filho, aquele cara vagabundo que não arruma um emprego certo e acaba atingindo a redenção,
Mas essa é uma redenção construída por Machado de Assis muito polêmica, porque ele é um capitão de buscar escravos, e quando você vê, infelizmente, quando você se dá conta, você está torcendo para que ele consiga pegar o escravo, né? Olha só, quem imagina que um dia, todo mundo aqui é contra a escravidão, a gente sabe, mas o Machado de Assis é um conto bem antigo, ele reflete os valores da época, daquela sociedade, então isso não tem como mudar um conto que foi escrito há 100 anos, mas quando você se vê, se coloca na posição de um pai, deixando seu filho ali na rua para ser adotado, para ser recolhido por alguém, né? A roda dos enjeitados. Você torce para que aconteça alguma coisa que desfaça esse mal, né? E infelizmente essa coisa que ocorre é algo terrível, né? Que ele pega a escrava e ela perde o filho, né? E você imagina aquele Rio de Janeiro antigo, né? A Rua dos Barbonos, que hoje é a Euclides de Alvarenga, se eu não me engano. E, cara, meu, é muito, muito, muito complexo esse conto. Gostaram? É isso aí. Conta um conto, aproveite, você gostou, indique para os amigos, se inscreva aí no canal, que toda semana eu vou trazer um conto diferente. Até mais, pessoal!